Acho que eu consegui. Ah, conseguiu? Uhum. Ótimo. Bom, boa noite a todos e todas. Agradecemos a presença de vocês aqui. A gente vai começar então a nossa conversa de hoje. E aí, eu vou deixar a Luciana se apresentar, vou me apresentar rapidamente, e a gente vai contextualizar vocês então sobre essa nossa dinâmica de hoje. Eu sou a Aline Roque, eu sou consultora da Alcon, né, já há alguns anos, sobre a temática de inovação, tecnologia, design e marketing. Então, trabalho nessas 4 grandes áreas e geralmente conectando elas e entendendo dentro das empresas, então, como que essas áreas impactam o negócio, impactam o alcance de objetivos estratégicos, ou como a gente constrói ações, né, e estratégias para maximizar os nossos resultados a partir dessas visões, dessas perspectivas. Eu também sou coordenadora de ensino no Grupo Alura, que é hoje a maior plataforma voltada à produção de cursos para a área de tecnologia da informação, na área de negócios, né, na parte de marketing, negócios digitais e design também. Então, é a partir dessa minha experiência, da minha carreira de mercado, que eu trago para o Com esse olhar de inovação. E para que essa conversa ficasse mais rica, né, quando surgiu esse convite para eu conversar com vocês sobre inovação, né, e trazendo essa pauta para o viés da educação corporativa, eu achei pertinente convidar a Luciana, que é uma pessoa que está à frente desse desafio, né, e de tantos outros desafios. Eu vou deixá-la se apresentar agora também na Procergs, que é a nossa companhia de processamento de dados do Rio Grande do Sul, atrelada ao governo do estado, que atende o governo e as secretarias de estado em geral, né, Lu? Vou deixar que tu se apresente e conte um pouquinho mais desse contexto para a gente começar essa nossa conversa. Legal. Primeiro, agradeço o convite, é uma honra. A gente estava conversando antes do evento, eu e a Aline, a gente vem junto aí algumas empreitadas, né, alguns desafios também de trabalhos e eventos, enfim, de compartilhamento, de troca, parceria. Então, agradeço aí. E boa noite, então, prazer aí, bem-vindos, que bom estar aqui com vocês. Então, eu sou a Luciana, eu trabalho na Procerves há mais de 12 anos, hoje vou fazer 13 anos este ano, né? Um número cabalístico aí. E a Procerves é uma empresa de TI, né? Como a Aline falou, né? Que atende várias secretarias do governo. De tecnologia da informação, no É caso, né? TI, isso aí. Tecnologia da informação, a gente tem mania de falar tanto TI que a gente esquece de, né? E, então, soluções de governo digital têm sido um grande foco, né? O SEG já desenvolve soluções tecnológicas na sua origem, essencialmente para isso, né? Existe. Mas mais ainda agora nessa gestão, nesse governo no Rio Grande do Sul, que tem dado um grande direcionamento estratégico para isso, muito forte para um governo digital, para um governo na palma da mão, e, consequentemente, né, nós somos uma empresa de TI que trabalha justamente para atender essa grande diretriz do governo. Trabalho, então, há 13 anos na Procerves, sou formada em administração, com ênfase em análise de sistemas, né, tenho também especialização em ciência da computação, e trabalhei um bom tempo com mapeamento de processos, mapeamento, modelagem e redesenho de processos. Depois de um tempo, eu tive uma virada de chave, que foi quando eu comecei a trabalhar com gestão do conhecimento e inovação. Foi uma grande virada de chave, aproveitei, claro, todo o conhecimento e o chão desse trabalho com processos, mas a nova virada assim, me fez aprender e ter muitos desafios e também muitas oportunidades, né, na minha jornada e dentro da empresa. Então, já há mais de 6 anos estou trabalhando com práticas de gestão de conhecimento e inovação, né? Então, gestão da inovação tem sido recentemente o meu maior desafio até, mas muito aliada à gestão do conhecimento. Essa combinação aí tem sido maravilhosa, assim, né? Então, isso tem a ver com o nosso tema, que é educação corporativa hoje.
E é isso, assim, atuo como facilitadoras também, oficinas de abordagem, que utilizam abordagens de design thinking, né, design de serviço. Sou aprendiz da Aline em design de serviço. Design de serviço a gente levou muito para processos e para o governo, depois do conhecimento que a gente teve com a Aline e aprendizado na prática e com as oficinas. É isso, trabalho também com abordagens Lean, abordagens, metodologia ágil, que é trabalho da empresa que é de tecnologia da informação, então a gente produz muita solução tecnológica com o uso de metodologia ágil também. E aqui estou para conversar um pouco com a Aline, com vocês. Ótimo, Lu. Muito obrigada. Para a gente contextualizar um pouquinho, pessoal, essa questão, né, de metodologias ágeis é uma forma diferente da gente gerenciar projetos, né? Quando a gente fala em ágil, às vezes as pessoas atrelam com o fazer mais rápido, mas não. É fazer um processo de forma que ele seja cíclico e que a gente consiga ir gerando conhecimento à medida que a gente vai construindo, né, produtos e serviços, principalmente hoje na parte de tecnologia da informação, mas também em outras áreas. Por exemplo, eu uso metodologias ágeis dentro do meu processo de construção de matrizes curriculares, né? Então, design instrucional usando metodologias ágeis. Então, isso tem a ver também com essa nossa conversa de inovação, né? Sobre desafios e tendências. Para a gente começar, a gente acha importante botar todo mundo na mesma página, né? Por que esse tema? Por que educação corporativa e inovação juntos a gente quis trazer para vocês? Porque a gente entende que a gente está vivendo um momento contemporâneo em que inovação está se tornando uma pauta obrigatória dentro das empresas, né? Todo mundo, de alguma forma, que trabalha com educação corporativa está recebendo demandas, dizendo, não, a empresa precisa se tornar inovadora, porque a gente precisa inovar, porque a gente precisa de novas soluções. Por quê? Porque o mercado mudou, porque as concorrências mudaram, porque quem era meu parceiro até pouco tempo atrás agora virou meu concorrente, né? Não porque é mal, mas porque movimentos de mercado aconteceram, porque o comportamento dos nossos clientes mudou, né? Porque o nosso negócio precisou se ressignificar por causa de uma pandemia, porque a forma como a gente fazia as coisas até então não necessariamente vai nos levar para o próximo passo, né? Não vai nos ajudar a chegar. A gente viu aí nessa pandemia empresas centenárias que não conseguiram vencer. E, ao mesmo tempo, a gente viu empresas pequenininhas crescendo exponencialmente, porque souberam aproveitar isso como uma oportunidade. E aí, com isso, está surgindo a demanda. Precisamos inovar. Mas o que é inovar, né? Acho que talvez esse seja o nosso ponto de partida, né, Lu? Contextualizar essa inovação que não necessariamente, e às vezes as pessoas entram em parafuso, né? Então, algumas coisas que inovação não é, né? Inovação não é inventar a roda. A gente não precisa criar um novo iPhone. A gente pode inovar a partir daquilo que a gente já faz, pensando em formas diferentes de resolver os problemas. Então, a gente poderia dizer que inovação não é isso, não é inventar a roda. Inovação também não é algo que eu pego lá fora e boto dentro da minha empresa, no sentido de que eu não vou contratar, né? Se eu sou encarregada de educação corporativa, eu preciso formar esse conhecimento. Não adianta eu pegar um consultor ou uma agência, né? Vamos usar o exemplo da agência. Não adianta eu contratar uma agência ou contratar uma empresa terceira que vai criar a inovação e aí depois eu só vou pagar ali, peguei e saí inovando. Não funciona assim, né? Então, o que a gente entende? Que inovação é quando a empresa trabalha junto ou parte dessa empresa designada para isso, enfim. Existem diferentes caminhos, a gente não vai necessariamente entrar nesse mérito hoje, mas onde enxerga isso como a inovação como resultado de um processo contínuo. E esse processo contínuo visa o quê? A possibilidade de criar ideias diferentes, colocar essas ideias em prática para que essas ideias resultem em inovação. E para que uma ideia resulte em inovação, a gente precisa de muitas ideias. Porque de um volume muito grande, a gente talvez vai ter uma que vai se tornar uma inovação real, né? Ou um processo inovador, ou uma mudança significativa no modelo de negócios, né? Ou algo que gera uma redução de custos muito grande. E com isso, a gente atrela essa visão
de inovação com o resultado que ela gera. Ou seja, ela está gerando valor, está trazendo valor de volta para dentro da empresa. Né? Esse valor pode ser dinheiro novo entrando no caixa, esse valor pode ser informação, pode ser aumento do market share, pode ser um diferencial competitivo em relação aos seus concorrentes, podem ser diferentes coisas, mas é sempre algo que retorna. E aí, Lu, eu vou entrar já, né, no nosso assunto, que é o quê? Se a gente entende que inovação é o resultado de um processo, para que esse processo se estabeleça, qual que é, na tua opinião, o papel da educação corporativa, das pessoas encarregadas da educação corporativa? Como era, tu que está aí 13 anos, né, passando por essas mudanças graduais na tua carreira e que teve à frente desse desafio na Procergs e que tem visto nas empresas também, né, que eu sei que tu acaba tendo contato bastante com o mercado. Como que tu enxerga isso, né? Esse desafio, para começar por aí. O que era a área de educação corporativa antes e o que é essa área de educação corporativa agora, nesse cenário que está tão prolífero para o lado da inovação? Legal, muito bom. É muito legal também o contexto, Aline, que tu trouxe sobre inovação, e até mesmo, antes mesmo de responder, algo que a gente fez na Procergs, é importante trazer aqui, antes mesmo de rever as nossas práticas de educação corporativa, nossas práticas que a gente já tinha e como que a gente tinha que ressignificar elas, né, com novas orientações, com a pandemia, foi a gente rever o nosso conceito de inovação. Então, o que era inovação para processos? Né? Porque muitas vezes até as empresas, justamente por essa pressão, que todos temos que inovar, temos que fazer aceleração digital, temos que inovar, trazer, né, novas formas, ressignificar. Isso mais do que nunca, né, está nas palavras, né, e nas organizações. Mas muitas vezes as empresas querem copiar alguns modelos e esse não é o caminho. Não, mas eu vou pegar um conceito de inovação pronta porque esse que está no mercado, isso é inovação. Mas será que isso é inovação para a gente? Né? Então, a gente fez esse trabalho. Assim, o que é inovação para processo? E chegamos, né, na nossa definição de inovação. E aí, dentro disso, né, e aliada à questão da estratégia de governo, a gente teve, sim, vários desafios, só que um norte muito grande, assim, que teremos desafios, porque tem muita coisa mudando muito rápido, veio a pandemia, nós estamos na orientação estratégica para um governo digital, e como é que a gente tem que olhar a nossa educação corporativa de hoje, mediante tudo isso que está acontecendo, né? Então, aí fazendo uma linha do tempo, antes mesmo de trabalhar novas formas, de forma muito rápida nos últimos tempos, ressignificar, a gente já vinha trabalhando na Procergs com gestão do conhecimento e inovação há mais de 12 anos. Então, a gente não é algo novo, né, na Procergs. Então, a gente montamos, né, uma universidade corporativa, inclusive, tivemos, assim, um trabalho de tentar enxergar as nossas práticas dentro de um modelo que é chamado de modelo 70-20-10, um modelo que é modelo de aprendizado, onde você entende que a sua organização, as práticas dela, o aprendizado se dá tanto de forma formal, num determinado percentual, como no aprendizado social, né, com práticas relacionadas ao aprendizado social, e também ao informal, né, aprendizagem informal, com práticas que são relacionadas a esse aprendizado informal, uma conversa. Né? Em uma conversa no corredor, eu tenho um aprendizado, sim. E como que a empresa está promovendo, estimulando isso? Muitas vezes até com uma mesinha que é colocada ali, para as pessoas aprender, conversarem, batendo papo e surge um assunto, as pessoas, né, falam sobre aquilo e já tem conhecimento ali que é passado. E a aprendizagem formal, que é a clássica, essa é sempre muito importante também, hoje muito desafiadora no sentido de que o digital está aí e as pessoas estão, muita gente trabalhando em teletrabalho,
E educação digital aí muito forte, né? Então, esse momento anterior do nosso histórico, a gente já fazia uma revisão constante dentro desse modelo. Então, a Procergs já começou a criar práticas lá atrás, dentro desse modelo de 70-20-10. O que aconteceu agora é que com essas mudanças mais constantes, a gente teve um trabalho muito forte em rever nossas práticas. E aí, assim, né, claro, começamos atrás, por exemplo, com uma prática que é a quarta do conhecimento, que é uma prática, que é um evento que ocorre todas as quartas-feiras. A Aline já participou de duas vezes, né, do evento. Acho que foi. Onde a gente convida pessoas, assim, que são referências em suas áreas, tanto de, né, pessoas externas, como a gente estimula isso dentro da Procergs para gerar talentos também, para os nossos funcionários estarem compartilhando conhecimento ali, promovendo essa educação, né, por um evento, né, que é para isso, um hub de compartilhamento, uma forma de transmitir, compartilhar conhecimento em um evento. Então, começamos com essa prática lá atrás e aí a gente começou também a readequar ela, assim como essa prática, como outras. A gente teve, sim, muitos desafios de e agora, como é que a gente, né, trabalha isso, ressignificando nesse novo contexto agora, não só da pandemia, mas para ser propulsora, que daí eu acho que veio a questão que a Aline colocou, propulsora da inovação, como uma forte ferramenta para fazer a inovação, trazer esse resultado que a inovação, que a gente entende no processo de inovação. E outras coisas, assim, além das nossas práticas. A quarta é uma delas que eu citei, tá? Nos últimos tempos, né, a gente veio trabalhando em processos de estar revendo como é que a gente estava trabalhando a inovação dentro e como que a gente poderia justamente trabalhar essas práticas de gestão do conhecimento, de educação corporativa, para fortalecer, para trazer resultados, né? Para fortalecer o conhecimento, para promover interações, para criar momentos de consenso, né? De aprendizado e buscar fazer com que isso trouxesse valor, né? Nas ações, nos projetos da Procergs. E aí a gente fez todo um trabalho, não sei se eu falo disso agora, mas assim, a gente reviu o nosso processo de inovação, como é que ele poderia se dar, né, com focos a partir de resolução de problemas, entendendo que para a gente fazer inovação e ter resultado, a gente não é que a gente faz isso, né, de uma forma que a gente fomenta a cultura da inovação, promova a educação, né, corporativa na empresa, isso como grande base, né, para esse processo ser efetivo e trazer resultado. E aí a gente até definiu um processo que é um processo na empresa, foi criado o Comitê Executivo de Inovação e Governo Digital dentro da Procergs, né, que é bem alinhado à estratégia, né, de governo e também da Procergs. E dentro esse comitê trabalhou em objetivos ali da inovação, e um dos objetivos é fomentar a cultura de inovação. Só esse objetivo a gente enxergou ele como algo assim, muita coisa que tem a ver com promover uma educação corporativa na empresa para que as pessoas, para que essa cultura seja, para que as pessoas engajem nessa cultura de inovação, né? Como alguns dizem aí, para a gente hackear a inovação, né? Então, Lu, eu queria, desculpe, eu queria só fazer uma síntese aqui para gente, para quem chegou depois também, eu vou falando, para a gente conseguir contextualizar. Então, o que a gente falou, né, dessa trajetória que tu tem vivenciado da Procergs, que eu acho que é importante a gente destacar. Primeiro, que vocês foram entender o significado de inovação para vocês.
né? Então, percebam o quanto que isso é significativo, porque inovação a gente entende que não é um produto de prateleira de supermercado, né? E eu acho essencial esse ponto. Então, como a educação corporativa, com o desafio de desenvolver essa cultura de inovação, a primeira coisa é entender que inovação é essa. E o que é a inovação pelas diretrizes daquela empresa, ou seja, a inovação do vizinho que tem a grama verde não vai ser igual à minha. A minha pode ser diferente e tudo bem, né? Então, definição de um objetivo estratégico claro. Logo, chegando uma demanda de fomentar a cultura da inovação, talvez a primeira pergunta seja: ok, que inovação? Para que queremos essa inovação? Faz sentido? É isso? Sim, e é bem isso. Foi bem importante para a gente, para isso desencadear outras coisas, assim, as ações, né, os objetivos. E daí, a partir disso, então, dessa construção e desse entendimento, vocês começaram a entender o que já era feito, que funcionava e que poderia ser mantido, e o que do que já era feito precisava ser ressignificado, ou seja, repensado, para atender o desafio que foi imposto agora, no contexto que se vive nesse momento. Ou seja, vocês tiveram que dar 2 passos para trás, como a gente brinca, né? Voltar no tabuleiro, 2 casas e repensar as práticas de vocês. E daí uma coisa que me chamou muito a atenção nessa tua fala foi a questão da mesinha, né? Tipo, desse conhecimento. Existe, então, pelo viés da educação corporativa, entendendo que a educação corporativa ela é diferente de uma educação formal superior, por exemplo, porque essa outra ela visa o desenvolvimento da pessoa para a sua própria carreira apenas. A educação corporativa ela visa o desenvolvimento da pessoa para sua carreira também, mas principalmente com o objetivo de gerar resultado para a organização, que foi o que tu nos colocou agora no final, né? E aí, entendendo então que a gente quer gerar esse resultado para a organização, a gente tem esse desafio de entender nesse cenário de trabalho remoto, de trabalho híbrido, né? Como que a gente faz se a gente não tem mais aquela mesinha ali? Se as pessoas não estão mais na volta daquela mesinha ali, algumas estão, outras não. E como que a gente faz a gestão desse conhecimento, né? E daí a minha próxima pergunta é essa. Essa gestão desse conhecimento e o agrupamento desse saber que está difuso, né? Antes a gente centralizava numa salinha, agora esse saber que pode resultar em inovação, lembrando que inovação é um processo, né? É o resultado de um processo, então não é uma coisa de curto prazo, né? Pode ser que dê sorte, mas não se espera isso. Como que a gente faz e como que vocês têm enfrentado esse desafio, então, de pegar esse conhecimento difuso, entendendo pela lógica do 70-20-10, é isso, né? Isso aí. Por essa lógica do 70-20-10, que a gente tem parte desse conhecimento formal, ou seja, os cursos que a gente contrata, por exemplo, né, os treinamentos, as capacitações. A gente tem a parte social, que era justamente essas conexões em volta da mesinha, né, a conexão no cafezinho, a pessoa que foi convidada para entrar numa reunião porque estava passando na frente da porta da sala e que agora a gente não necessariamente tem mais. Né? E esses outros 10 que são esse aprendizado que vem da própria bagagem da pessoa, essa experiência que a própria pessoa traz da sua vida, das suas trajetórias pessoais e profissionais. Como que vocês estão fazendo para lidar com esse desafio hoje? Eu acho que a gente ainda está aprendendo e a gente ainda vai aprender muito mais, né? Porque a cada dia a gente descobre novas formas de promover esses percentuais, né, esse tipo de aprendizagem. E com a pandemia e com o modelo de teletrabalho que a gente agora passou a ser híbrido, né? Então tem, claro, nesse momento da pandemia ele está ainda com muita gente em teletrabalho. Então tem, até um tempo atrás estava com 90% do pessoal em casa trabalhando. Então, e agora a gente tem um percentual que está mais híbrido, né? E aí os desafios vão mudando, né? Então, por exemplo, esse exemplo da mesinha, né? A gente não tem as mesinhas, até um tempo atrás, 90% estava, né? Não estavam movimentando. Uma forma que o pessoal encontrou dentro, assim, tá, que prática que a gente pode fazer, porque
Se não é um time que está ali dentro do dia a dia, tá? Cadê aquela outra pessoa que eu cruzava no corredor e dava oi para ela e falava um pouquinho, trocava, né? Então, a gente teve uma prática também na empresa que foi até muitas nascem assim, de uma área e se torna da empresa, muitas nascem, faz sentido para aquela área, né? Que foi a roda de chimarrão virtual, onde o pessoal às vezes se encontra, marca um horário e naquele horário é um horário do bate-papo, de trocar informação, trocar, saber também como a pessoa está e dentro daquilo ter alguma, bom, trabalhando em qual projeto, tá? Mas e aí, como é que tem sido? Então, isso é uma daquelas, foi uma das formas, e virtual, né? Mas aí foi uma forma virtual e assim, mais humana, mais, né? É, como é que se diz, onde as pessoas também desafrouxavam, né? A gravata ou, né? É o Ou, happy hour. e assim, outras situações, porque a gente tem trabalhado em reuniões também que tem o híbrido, tem pessoas que estão lá, eu acho que isso está acontecendo com muita gente, né, no presencial, e pessoas que estão no virtual também, né, e aí a gente acaba encontrando formas de até assim, bom, como é que essas pessoas vão trabalhar utilizando um recurso visual compreensível para todos naquele momento, né? Então, onde alguém tem que estar no presencial, né? E muitas vezes a pessoa que está no presencial está fazendo algum trabalho no quadro e os demais estão assistindo, né? Ou ela está no presencial e as outras estão no virtual também, assim. Então, tem sido o 70-20-10, o que a gente tem feito? A gente tem cruzado práticas de um com o outro, porque muita coisa tem sido orgânica e híbrida e mudando assim. Reformulação, por exemplo, de alguns eventos, a quarta do conhecimento era, quando que foi, né, presencial e transmitida já para os mais de 1.000 e poucos funcionários. Hoje, ela é exclusivamente virtual e a gente voltou agora, a gente viu que não fazia sentido nesse momento voltar com ela presencial, né, e a pandemia, ou seja, ressignificamos. Oficinas, mesma coisa, acho que o mundo fez isso, né? A gente faz na Procerg oficinas para juntar as pessoas para pensarem, né, em soluções ali de governo digital para atender o cidadão, né? Então, o serviço que você recebe lá do Detran, né? A gente pensa, coloca as pessoas dentro de uma oficina para as pessoas criarem um serviço que vai te atender como cidadão, vai passar uma boa Conta um pouquinho experiência. mais para a gente, Lu, como é que funcionam essas oficinas? Porque eu acho que isso é um ponto bem bacana da gente explorar, Sim, porque na vida física, né, a gente tinha sessões de workshop, onde havia um processo de ideação e uma construção de uma solução, desenvolvimento de um protótipo dessa solução, né, dentro desse paradigma de design thinking e das metodologias ágeis, para depois a gente ir validar no mercado. Então, tinha todo um processo, né, um rito, digamos assim, que era seguido. Como é que vocês têm contornado, sendo que essa é uma forma bem potente, né, da gente gerar insumos para fomentar a inovação? Como é que vocês têm lidado com esse desafio dentro desse contexto virtual? Né? Como é que vocês fazem com a questão do engajamento, por exemplo? Vocês organizam essas oficinas com pequenos grupos? São grandes grupos? Como é que vocês articulam esse processo? sim, então, quando a gente começou, quando foi para fazer a primeira oficina antes, né, quando aconteceu a virada da pandemia, que iniciou o processo, assim, a gente ficou bem assustado, assim, no sentido de, tá, e agora, né, como muitos, né, como é Todos. que, até porque essas oficinas de design thinking, elas são, né, além de serem abordagens centradas no ser humano, né, é uma abordagem centrada no ser humano, a gente tem a multidisciplinaridade, que é importante, né, ter pessoas de diferentes expertises e relevantes ali para entender um determinado problema e buscar a solução dele. Então, a gente teve vários desafios. O primeiro era como que a gente vai fazer isso virtual, né? Então, para isso, claro, a gente pesquisou como é que as pessoas já estão fazendo isso no mercado. Tem ferramentas para isso? Será que a gente vai conseguir colocar as pessoas aqui dentro?
que antes mesmo do virtual, a gente já trabalhava nessas oficinas com uma quantidade de pessoas que era uma quantidade que, ideal assim para trabalhar, né, na criação de uma solução, né? Até a gente trabalhou com oficinas com grande número, tá? Com 40, 50 pessoas. Mas, assim, a gente sempre tentava delimitar um número que, para ser algo com até onde a gente pudesse dar uma atenção maior, a experiência ela não ser prejudicada. Então, nas oficinas virtuais, a gente fez a mesma coisa. Ah, mas é virtual, cabe mais gente, alguns podem ficar como observador. Sim, nesse sentido, sim. Então, havia um número maior de observadores que entravam para aprender, aí entra a questão do aprendizado. Então, nossas oficinas, elas tinham dois eixos de ação, assim, que a gente entendia, que uma era colocar as pessoas dentro de uma sala para pensar em soluções para o cidadão, para o cliente, para a sociedade, e pensar isso, fazer isso com pessoas que são importantes para criar a solução, né? Porque são pessoas que ou conhecem o processo, ou fazem parte dele, né? Mas fazer isso também com a multiplicação do conhecimento sobre como fazer uma oficina, sobre como usar um método. Então, nosso entendimento é que nessas oficinas a gente tinha essa questão de, ok, no final a gente quer o resultado, o produto a ser gerado, né, o proposto, um protótipo, algo para ser validado, mas a gente quer também que as pessoas que estão aqui, e até a gente, junto a isso, sempre era uma prática, e continua agora no virtual, né? Era no presencial, encostava, a gente brinca, né? Alguém que poderia ser um potencial facilitador depois e multiplicador do método, né? Então, é um momento de aprendizado dentro também. Isso, Learning 3.0 traz muito isso, né? Então, vivenciar o entendimento de um problema e gerar solução para ele na prática é Learning 3.0, que é uma forma de autoconhecimento, que eu estou participando. Então, isso também está presente, entende? Assim, para a gente, a educação presente também numa oficina, fazendo um produto que é para o cidadão, para gerar um produto, né? Mas já também como prática de aprendizagem dentro, para multiplicar aquele método. Ótimo. Então, eu até anotei ali no chat, pessoal, o termo que ela citou, o Learning 3.0, que é uma metodologia, né, de aprendizagem, que está mais voltada para essas práticas, processos projetuais, né, a gente chama. A pessoa vivencia, ao invés dela só obter o conhecimento, ela vivencia, ela aplica aquele conhecimento, ela traz outras pessoas para formar aquele conhecimento junto com ela. Me corrija, Lu, por favor. Então, eu acho que daqui a gente tem outro ponto-chave dentro dessa nossa conversa. Entendendo que o objetivo do negócio é a inovação, vocês primeiro pensam para quem? Né? Então, essas práticas, elas não são apenas a formação de conhecimento de inovação teórico, elas são o conhecimento sendo produzido a partir da prática. Então, vocês atrelam muito isso. A oficina, ela proporciona o aprendizado sobre inovação enquanto a inovação está sendo projetada, tendo como foco o cidadão, no caso, o cliente de vocês. Né? Então, se a gente fosse pensar dentro de um contexto de uma empresa privada, a primeira coisa seria entender qual é o foco que a gente quer dar, para quem a gente quer inovar. Entendendo que, né, o resultado final vai ser para esse cliente, que é o nosso objetivo. A partir disso, então, vocês organizam essas vivências, né? O processo ele é executado e vocês colocam outras pessoas como observadoras dentro desse processo, ou as próprias pessoas que estão participando e vivenciando, para que elas se tornem facilitadoras no futuro. Então, vocês estão gerando o conhecimento teórico ao mesmo tempo que estão trabalhando no produto, que é o protótipo que está sendo gerado para o cidadão. É isso? Excelente.
E, pessoal, a gente está aqui conversando, mas vocês a qualquer momento, se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, se alguém quiser acrescentar como que é feito na sua empresa ou que desafio que está vivendo hoje, podem ficar à vontade para nos interromper, tanto abrindo o microfone quanto colocando ali no chat, tá bem? Enquanto isso, a gente vai seguir conversando aqui. Lu, e tu comentou então nesse processo de vocês, né? A gente falou um pouquinho sobre o contexto, né, de inovação, a gente falou sobre da onde que vem essa diretriz de inovação, que veio de um entendimento da empresa do que era a inovação para si atrelada ao objetivo de negócio, ou seja, tem que entender primeiro qual é a estratégia da empresa, né? O que a empresa objetiva, para a partir disso pensar que é inovação. E a partir disso, então, começaram a pensar em práticas que pudessem potencializar o alcance desse objetivo, sempre tendo como foco o cliente final, que no caso é o cidadão. E o que vocês usam de ferramentas para que isso aconteça? Né? A gente falou aqui de metodologia, de Learning 3.0, a gente falou de abordagem de Design Thinking, a gente falou de abordagem ágil, né, de metodologias ágeis, mas dentro desse contexto desse cenário híbrido, né, o que vocês têm usado de ferramentas? O que deu certo? Conta para a gente uma coisa que deu errado, que vocês tentaram, por exemplo, e que não deu certo, porque pessoas são pessoas e a gente sempre tem um fator humano ali no meio, nem tudo funciona. Isso eu sempre gosto de ouvir o lado B das histórias. Acho que sim. E até para falar sobre isso, né, eu também vou falar sobre que esse momento onde a gente teve essa redefinição, a reorientação da inovação na empresa e definição dos nossos objetivos, a gente teve práticas que a gente teve que não só implementar novas práticas coerentes com essa nova visão do que era a inovação para o serviço, mas também práticas que já existiam e a gente teve que olhar de perto e dizer, tá, vai funcionar como no virtual, né? Só. E aí, dentro disso, a própria quarta do conhecimento, né, que se tornou só virtual, foi uma delas, e algumas outras que a gente teve que olhar de perto e dizer, não, a gente tem que mudar, inclusive, ferramentas, né? A própria oficina também, as oficinas, a gente teve que usar também novas ferramentas e a combinação delas. E o não dar certo foi o seguinte, assim, o que eu posso te dizer, a gente vai ter que aprender, a gente vai ter que errar para aprender, não adianta, né? Assim, os primeiros eventos da quarta, a gente usou, por exemplo, um formato, um determinado formato para um evento virtual que não foi o adequado, e a gente tinha que mudar isso, né? A gente estava usando o Teams, né? E a gente viu que para aquele modelo a gente tinha que ter usado, por exemplo, o Zoom, porque ele tem essa galeria interativa, o Zoom ele não promovia quando a pessoa fala, aparece a pessoa, mas em alguns eventos a gente tinha que ter essa característica de ter todos na visão, por exemplo, né? A própria oficina, a gente, só para responder, assim, ó, ferramentas várias surgiram, a gente buscou entender como é que o mercado estava usando em cada situação, a gente, nas oficinas, a gente usa o Miro, né, que é uma ferramenta colaborativa, é gratuita, vocês podem baixar, ela serve tanto para a gente trabalhar de forma colaborativa, todos entrando, por exemplo, dentro dessa ferramenta e fazendo algo juntos, tá? E ela te dá muitos elementos para se trabalhar nela. Isso aí, a Aline passou ali. Eu estou botando ali no chat, pessoal, o que ela está falando. Isso. E vocês podem usar esse Miro para fazer um trabalho de vocês. Eu quero criar um esquema, um desenho, um mapa, e depois eu quero mostrar ele para alguém. Então, a gente começou a usar durante as reuniões. Eu brinco que o meu braço é o Miro, né? Então, é a nossa Miro, lousa branca, né? Antigamente a gente usava o quadro branco, a parede, agora a gente usa o Miro. Isso! A diferença é que essa lousa branca, pessoal, ela te dá muitas ferramentas semi-prontas. Ela te facilita, como se tivesse a lousa branca com o assistente do lado, né? Ele te entrega a caneta e tu vai, ele te entrega a borracha, sabe? Então o Miro faz isso, ele te entrega tudo ali
E claro, ele é um grande mural branco, né? Dá para fazer vários tipos de uso dele, e a gente explorou N tipos de uso. Erramos em algumas situações, erramos. Ah, eu acho que não rolou, gente, essa atividade dessa forma com milho, então vamos rever. Eu acho que o erro faz parte da aprendizagem, né? Então a gente não pode. E se você tira a lição aprendida no final, isso é gestão do conhecimento, a lição aprendida, né? Então, e ela é input para educação também, para uma próxima, tal. O que a gente pode formar, orientar, E né? conversa com a cultura da inovação também, né, Lu? Porque uma das coisas que a gente fala sobre a cultura de inovação é que a gente precisa eliminar a cultura do erro para que a cultura da inovação prolifere. Ou Exatamente. seja, óbvio que eu não vou fazer um evento de R$ 1 milhão para depois dizer que eu errei, né? Mas se for testes pequenininhos, a gente precisa parar de se culpabilizar com o erro Isso. e enxergar o que a gente pode aprender a partir dele. Isso faz parte, é uma das características, de um dos princípios, dá para dizer assim, né, dessa cultura de inovação. E eu achei muito interessante na tua fala, porque muitas vezes, quando a gente está organizando o evento para os outros, quando a gente está pensando, né, no conhecimento, no processo de aprendizagem dos outros, a gente se coloca num papel de não poder errar, né? Então, Verdade. quem está organizando o evento, o processo, quem está recrutando, por exemplo, o consultor, selecionando o treinamento, fica naquela neura assim de não, tem que sair tudo perfeito. Às vezes, o Isso. diretor vai estar aqui, tem que sair tudo perfeito. E não, se a gente está falando que isso vai se tornar uma cultura, que a inovação é uma busca, e para inovar a gente precisa inevitavelmente passar pela experimentação. Experimentação implica em fazer o que ainda não foi feito, e se nunca foi feito, como é que vai sair perfeito de primeira, né? O quanto que a gente precisa mudar esse nosso modelo mental também. E aceitar que nós também somos parte daquela organização, nós também fazemos parte daquela cultura e nós também precisamos aprender a lidar com o erro, gerar aprendizados a partir dele, né? Eu achei muito interessante isso na tua fala, achei que valia a pena a gente pontuar, que é um dos desafios que a gente enfrenta, né? Sim, um outro desafio até dentro dessa questão, até mais relacionado ao que você perguntou antes, sobre assim, a gente tem, como é que a gente trabalha agora novas formas de interagir por mesinhas ou outras que não sejam só educação formal, que é bem importante também os cursos, mas eu tenho muito além disso para explorar, né? A gente tem agora, por exemplo, uma das ações até decorrentes do processo de inovação está agora na Procergs estabelecido nessa nova visão de inovação, onde a gente vê que a inovação para a gente é uma inovação que deve ser aberta, né? Aberta no que, pessoal? No sentido de trazer pessoas de fora para ajudar nos trabalhos onde eu tenho desafios que são voltados para atender uma necessidade do cidadão. Abertos em que sentido? Em trazer parceiros, como às vezes a gente trazia a Aline, né? E outros convidados para trabalhar, contribuir com alguma sugestão ou trazer uma quarta para a gente. E aí trazer dentro disso, promover também um aprendizado nesses processos de inovação. E uma das formas que a gente agora está também descobrindo, eu acho que isso muitas empresas estão descobrindo, e certamente cada empresa vai achar a sua forma, né? Os funcionários também, que já fazem isso, né? Encontrar formas de promover as discussões, promover interações, promover espaços de consenso onde as pessoas conversem sobre um assunto. Como a gente tem uma empresa, como a gente faz parte de uma empresa que é de TI, muitos assuntos relacionados a TI surgem, mas não é só sobre TI, né? É sobre cultura, né? Sobre liderança, tem muita coisa. E aí, dentro de, Principalmente, né, sobre cultura. principalmente, né? Então, assim, a gente tem agora recentemente tá, um desafio que aí eu compartilho, porque a gente está durante a realização e implementação dele. Quem sabe um dia eu volto para dizer como é que está, o quanto a gente errou e o quanto a gente acertou. É a implantação, o lançamento de um espaço tá, de inovação, é um ambiente
totalmente, exclusivamente virtual, na verdade, assim, que vai promover, né, a interação, o aprendizado, a troca e em conteúdos de vídeo. Então, assim, é um canal do YouTube voltado para promover a cultura da inovação na empresa por vídeos, né? Então, e isso, pessoal, é uma coisa assim que para a gente, hoje para muitos, não é uma coisa bem fácil, né? Assim, colocar um espaço de inovação todo voltado para vídeos, né? E para a gente trazer, levar conteúdos de vídeos para os funcionários, para a empresa fazer isso, e esses vídeos terem bem trazendo o que a Aline colocou no início, né? O impacto, promover algo que a inovação gere resultados, né? Eu falar de algo que vai ajudar o pessoal, né? A cultura de inovação ser fomentada e dentro daquilo algum trazer, né, de uma certa forma, algum tipo de resultado, seja para a cultura, né, ou seja, economicamente até, né, ou para a percepção de valor Às da vezes o que se empresa. quer é gerar reflexão, gerar discussão, fazer as Isso, pessoas entenderem que às vezes a gente está ali acomodadinho na nossa zona de conforto, né? A gente está executando o que sempre fez, como sempre fez, e faz muito bem feito. E aí, às vezes, encarar aquele novo envolve a gente se expor, envolve, né, a fragilidade de dizer que eu não sei algo, que eu estou começando algo novo. Mas o quanto que essa disposição, essa abertura para o novo é essencial para a gente chegar nesse resultado. Então, às isso, vezes, se esses conteúdos promoverem esse tipo de reflexão, já está valendo, né? é isso aí. E é nesse sentido mesmo, assim, conteúdos que vão trazer algum conhecimento, uma discussão, interação entre os funcionários em uma conversa, trazer um debate a respeito de uma solução que está trazendo algum impacto junto ao cidadão, trazer termos que muitas vezes até quem é da área administrativa não conhece tanto, mas o que afinal é biometria facial? Eu não sei o que é, me explica direito. O técnico falando disso, o que é, desmistificando, né, descomplicando um pouco o termo também para alguns, como é que isso pode ser importante no dia a dia. Alguns mais técnicos também, que é justamente para compartilhar o conhecimento e determinadas áreas aplicarem nos seus projetos, né? A própria questão da liderança também está se trabalhando muito a liderança ágil, né? Líderes de times com alta performance, ou simplesmente a liderança que a gente sempre conheceu e é importante, né? Isso também é importante, a gente procura colocar na pauta desse espaço de inovação, entendendo que para a cultura de inovação acontecer, ela é um associado, né? A gente não é indissociável, né? A gente ter a liderança nesse contexto aí, trabalhando junto com os vários eixos ali. Então, foi uma das formas, mas, novamente, é um desafio a gente estar entendendo que isso está dentro do processo de inovação aberto, porque vai ter a participação dos funcionários, vai ter a participação de convidados, vai ter, né? E no final, e com uma curadoria, tá? Isso que eu queria dizer assim, dentro desse processo, o Comitê de Inovação, Executivo de Inovação, ele também é curador, isso foi para a gente muito importante, que dentro do processo de inovação a gente tivesse um momento onde, para acelerar ideias dentro da empresa, né? Por isso o nome do nosso processo de inovação aberto e um ciclo de aceleração das ideias. Então, para que a gente possa acelerar ideias que estão coerentes com a nossa estratégia na Procergs, né, a gente estabelece um sistema de curadoria. E quais aquelas ações que a gente precisa dar foco e dar uma atenção, né, e jogar uma energia com esse time e para fazer um resultado, seja ele para atender o objetivo de fomentar a cultura, que é um dos objetivos, seja ele para atender o objetivo de gerar novos negócios, que é um outro objetivo nosso, seja ele para gerar resultado para um terceiro objetivo, que é consegue
ser protagonista em governo digital e se integrar ao ecossistema de inovação no Estado. Então, esses três Excelente. objetivos são onde a gente tenta trazer práticas, né, de inovação, de aprendizado e um trabalha junto com o outro. Não tem como separar esses aspectos. Lu, eu não sei se tu percebeu, mas já são 20 horas. Estamos nos encaminhando para os nossos minutos finais. Né? A gente começou aí com 10 minutinhos de delay para comportar todo mundo, então acho que a gente pode empurrar esses 10 minutinhos, se tu puderes. E aí, chegando então nesses 10 minutos finais, pessoal, quem tiver perguntas, quem tiver comentários, fique à vontade para fazer. Eu queria só, enquanto não entra nada aqui, pegar esse gancho do que a Lu nos trouxe e colocar, então, que a gente está falando, né, dessa cultura de inovação, desses desafios da inovação atrelados com a educação corporativa, então, dos objetivos claros, definidos, essas diretrizes estratégicas que fizeram diferença, para que vocês fizessem escolhas de quais são os formatos que vocês vão ir. E a gente viu aí que nesse processo de vocês, a gente tem o quê? A colaboração acontecendo, né? Essa multidisciplinaridade, então essa troca de conhecimento entre pessoas de diferentes áreas para fomentar e difundir essa cultura de inovação que visa gerar esse resultado, né? E essa construção muito focada no cliente, que por vezes, daí isso é outro mito que a gente encontra, né? Que a inovação ela tem que ser algo que vai ser construído pela empresa inteira, né? Embora a empresa inteira possa olhar para isso, não necessariamente todas as pessoas precisam parar e estar envolvidas no mesmo projeto. E daí tu nos trouxe que poderia ser um projeto pequenininho começando e esse projeto pequenininho distribuindo esse conhecimento para as outras áreas. Isso faz com que a gente consiga errar de uma forma mais controlada, né? A gente está gerando ali o aprendizado naquele microgrupo, naquele que não vai gerar um impacto danoso, um impacto muito grande, se não der certo, não der certo no sentido de não atender o objetivo, de não ser conforme planejado, mas vai dar certo no sentido de gerar aprendizado. E isso também faz parte desse processo da educação corporativa visando o conhecimento e a inovação. Né? Então, os objetivos da educação corporativa e os seus métodos precisam ser repensados. Gente, eu estou com a minha assistente batendo na porta aqui de 1 aninho. Não reparem. Jogando beijos aqui. Mas, enfim, e aí a gente tem o quê? Esse esforço, né, da educação corporativa de repensar as suas estruturas, as suas práticas, e muitas vezes tendo que se despir da forma como sempre fez as coisas. Vai ter que fazer de um jeito diferente, vai ter que se abrir para pensar, e muitas vezes trazendo outras pessoas para colaborar para que essa construção seja dada. É isso, Lu? Exatamente, falou tudo. Ótimo. E uma última pergunta aí, vamos pegar 5 minutinhos para a gente não estourar a agenda do pessoal que está conosco. Indicadores. Né? Eu acho que esse é um outro grande dilema. Os indicadores da educação corporativa, na minha opinião, sempre foram algo muito duvidoso. Né? Porque é difícil a gente mensurar impacto de aprendizado corporativo, porque muitas vezes o resultado de um curso, por exemplo, de um seminário, ele vai se dar quando aquela pessoa aplica aquilo num projeto lá na frente, meses depois, né? Não necessariamente vai ser algo instantâneo. E quando a gente faz isso atrelado com inovação, para mim é mais desafiador ainda. Eu queria saber se vocês têm indicadores pensando nisso, tipo, como que vocês medem o impacto que esse processo gera para a empresa, para o negócio, né? E se sim, o que seria, por exemplo, um indicador-chave de performance, os 2 principais que vocês utilizam? A gente tem... sim, sempre foi desafiador, né? Até a gente, nessa nova gestão, a gente deu uma reorientada, foi feita uma reorientação também dos indicadores. A gente já trabalhava com alguns indicadores em algumas práticas, né? A quarta do conhecimento é uma, que ela tem até recebeu, a gente sempre enviou uma avaliação, né, para os palestrantes depois.
com alguns indicadores que a gente tem baseado nas quartas, assim, no resultado que a gente coleta, assim, de quantidade de participantes, qual foi a aplicabilidade do conteúdo para aquelas pessoas, e elas colocam também quanto que aquilo vai fazer sentido para o trabalho, o projeto que ela está no momento. E claro que é muito mais difícil o de impacto, que é aquele que mostra o resultado efetivo de como que aquele conhecimento foi verdadeiramente aproveitado dentro de um projeto e esse projeto deu resultado. Mas a gente tem indicador nesse sentido e ele está atrelado, inclusive, a um trabalho junto aos líderes das empresas, né? E a cada dia a gente está trabalhando em novas formas de medir justamente o que trouxe, Aline, impacto, né? Foi um questionamento muito forte dessa diretoria, tá? Mas cadê os indicadores de impacto? Aquele que realmente mostra lá o quanto que isso está trazendo de valor. No fim do dia, né? Qual foi o valor que isso trouxe de volta para a organização? Exato. E a gente teve também agora, com esse novo processo da inovação, que foi trabalhado, assim, indicadores de inovação que foram também identificados. A gente teve uma consultoria com a Gartner para isso. Então, a gente definiu alguns indicadores, algumas KPIs de inovação e muitas associadas à educação corporativa, tá? Assim, como é que essa ação de inovação está chegando, né, através de reconhecimento para as pessoas, engajamento, como é que as pessoas, o quanto que elas estão engajadas, quantidade de pessoas engajadas de quais áreas, e o quanto elas estão entendendo que elas estão, né, que se diz, contribuindo também, né? Então, a gente teve alguma lista de indicadores, a gente cuidou para não ter muitos, que isso foi um cuidado, né? Sim. A gente tem uma chuva de indicadores. E muitos deles, até a gente tinha preocupação, mas como é que a gente vai para os indicadores de fomento à inovação? É mais difícil. Como é que mede isso, meu Deus? E eu lembro muito de um consultor da Gartner falando, olha, calma, tem taxas de retorno que você não precisa, né? Não há nada tão subjetivo que não possa medir. Então, há algumas coisas subjetivas sim, que não tem como, mas aí nesses casos, tento trazer o que você consegue alcançar. E aí, com o tempo, você vai tendo, né, a noção do que você pode medir. Né? Então, a que não mediu antes, mais uma vez, também uma prática de aprendizagem, trabalhar com indicadores nesse contexto. Muito bom. Lu, muito obrigada. Ó, o Fabiano está dizendo ali, leva comigo a frase, se permita errar. É isso aí, Fabiano. Eu acho que isso é um aprendizado que todos precisamos, né, no nosso dia a dia. Leveza. Pessoal, muito obrigada por terem ficado conosco até aqui. Lu, muito obrigada pela parceria, por compartilhar conosco o teu conhecimento, um pouquinho do teu conhecimento, né, que é imenso. Pessoal, quem conhece a Luciana sabe que o que cabe nessa cabeça é inacreditável. Muito obrigada, Lu, por tudo, por ter compartilhado conosco os teus desafios, né, os desafios que vocês estão vivenciando agora. Eu acho que para nós fica uma grande lição, né, que é entender que se mesmo as instituições públicas estão pensando em se ressignificar, estão pensando em gerar valor para o cidadão, né, que é o seu cliente, estão entendendo a importância de investir em inovação, quem somos nós do setor privado na fila do pão para não olhar para isso, né? Então, muito obrigada, realmente foi excelente conversar contigo. Obrigada pelo convite aí. Boa noite, pessoal. Foi uma honra aí. Boa noite a todas e todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Vai ficar gravado, se quiserem compartilhar depois com algum colega, com algum amigo, enfim, fiquem à vontade. E até a próxima oportunidade. Foi um prazer.